Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O Instituto do Câncer Infantil inaugurou um novo centro de atendimento localizado no bairro Santana, em Porto Alegre. O espaço vai promover no próximo sábado o evento Portas Abertas, com uma programação variada. A instituição é considerada de excelência no tratamento da doença na América do Sul. A construção levou 2 anos, sendo viabilizada pela captação de recursos da comunidade ao longo de uma década. Pedro, ou Capitão América, está em tratamento há 3 anos. Aos 6, ele faz o que toda criança gosta: desenhar, pintar. Toda semana, ele e a mãe vêm de Pinheiro Machado para que ele siga o tratamento. Nessa rotina, o apoio do Instituto é fundamental. É muito importante mesmo o atendimento que a gente tem, o apoio que a gente tem aqui com o pessoal. Muito bom mesmo. A instituição completa 25 anos em 2016. O novo espaço está em funcionamento desde fevereiro, mas a inauguração ocorre agora com todos os detalhes prontos. Além das salas de atendimento, recreação, espaço para a família, foi criado um centro de pesquisa que leva o nome de Rafael Acorde, filho de Remy, coordenador de imagem da instituição. A responsabilidade que vem pela frente é a seguinte: o que fazer nos próximos 25 para continuarmos não apenas atualizados, como influenciando e melhorando esses índices de sobrevida para todos os pacientes. O Instituto colabora com o setor de pesquisa do Hospital de Clínicas e já recebeu aproximadamente R$400 mil para começar a equipar os próprios laboratórios, dedicados a aprofundar o conhecimento das alterações genéticas relacionadas ao câncer infanto-juvenil. É o conhecimento da pesquisa básica que vai ser o combustível que vai possibilitar que novos tratamentos melhores sejam criados. É assim no mundo todo e nós estamos fazendo isso aqui em Porto Alegre, em grande parte graças a esse apoio do Instituto. A construção da nova sede foi possível pelo apoio da comunidade e de empresas. Ao longo de 10 anos, cerca de R$9 milhões foram arrecadados. A principal meta agora é se tornar um modelo de acolhimento. O nosso desafio era ter realmente um centro de excelência. E agora nós estamos estendendo esse benefício que foi feito ao Clínicas. Obviamente queremos manter com o Clínicas todo o apoio necessário, né? Mas queremos que os outros centros também sejam apoiados. Já fizemos parcerias com a Santa Casa em Porto Alegre, com o Hospital da PUC, com o Hospital Conceição. E estamos iniciando um diálogo com cada instituição para juntos construirmos as melhorias que possam, a partir desse modelo do Clínicas, se expandir para todo o estado. O Instituto promove a 23ª Corrida pela Vida. Informações no site da entidade. A data prevista é 16 de outubro. O Rio Grande do Sul vai ganhar 230 novas vagas para alunos de medicina. O Ministério da Educação autorizou a abertura de mais 4 cursos no estado. Os municípios contemplados são Novo Hamburgo, São Leopoldo, Ijuí e Erechim. 3 deles devem começar as aulas ainda no primeiro semestre do ano que vem. Apenas o curso de Ijuí ainda não tem data definida para o início das atividades. A Universidade de Passo Fundo é a primeira instituição de ensino superior do interior do país habilitada a fazer testes para detectar o mormo. O anúncio foi feito esta semana durante o lançamento do 2º Fórum Gaúcho da Doença. O evento será realizado em outubro. A vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Bernadette Maria Dalmolin, anunciou investimentos no Laboratório de Diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina, que terá o serviço ampliado para a detecção da doença do mormo. Nós precisávamos de um laboratório que pudesse fazer essa triagem inicial e que pudesse dar andamento aos exames laboratoriais relativos ao mormo. Então, na sequência, a universidade vai poder desenvolver esse trabalho. O anúncio foi comemorado pelo coordenador do laboratório. E nós, estando aptos ou hábeis para fazer o teste, nós podemos servir a toda a região norte do estado, né? Nós temos uma abrangência de mais de 180 municípios, com um número extremamente grande de animais na região. O Fórum do Mormo vai ser realizado no dia 20 de outubro no Centro de Eventos aqui na UPF. Em Porto Alegre, quarta-feira de sol com pouca nebulosidade. A temperatura varia de 10 a 26 graus. No Vale dos Sinos, sol entre nuvens. Em Novo Hamburgo, máxima também de 26 graus. No litoral norte, sol com muitas nuvens e períodos de nublado. Máxima de 24 graus em Tramandaí. Violência. Na
Na noite de ontem, a capital gaúcha assistiu mais um capítulo desta violência com a morte de uma adolescente no bairro Cidade Baixa. Chayene da Silva Machado foi baleada com mais de 15 tiros e teve seu corpo arrastado por cerca de 100 metros na rua Barão do Gravataí. Era 9h30 da noite de ontem, quando a jovem de 17 anos, Chayene da Silva Machado, cruzava a Travessa Pesqueiro, na esquina com a rua Barão do Gravataí, e foi executada com 17 tiros, segundo a perícia. O corpo teria sido arrastado do local do crime por 130 metros na Barão do Gravataí até a esquina com a Múcio Teixeira, quando se soltou do carro. A polícia já apurou que a jovem tinha antecedentes por crimes leves, desacato e direção sem carteira de habilitação. Mas pelo relato de familiares, não trabalhava ou estudava e já tinha sofrido ameaças. Por isto, tinha deixado o Morro Santa Teresa, onde morava. Ela teria saído de Porto Alegre e teria ido morar um tempo em Taquara, justamente por causa desses problemas com essas companhias, né, ligadas ao crime e possíveis ameaças que ela estaria sofrendo, talvez por envolvimento com droga ou com algum outro tipo de delito, né? Só neste ano, o Departamento de Homicídios já encaminhou mais de 350 prisões. Junto com a morte de outro jovem de 18 anos no aeroporto na semana passada, esta é mais uma execução que demonstra a ousadia dos criminosos. Esta violência, às vezes exagerada, né? Essas marcas que são deixadas nos corpos, muitas vezes mutilados, elas parecem que querem transmitir um sinal, né? Tipo de uma intimidação, uma demonstração de força, um sinal de respeito. Nós temos sim hoje, né, a maioria desses homicídios em decorrência de desavença, de brigas entre grupos rivais, tá? E claro que tem as drogas como pano de fundo, tem a questão do armamento e sobretudo a questão do sistema prisional. São os três vetores que têm norteado a criminalidade violenta. 2 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas esta noite na Lomba do Pinheiro, zona leste da capital, e encaminhados ao sistema prisional. Sem antecedentes criminais, eles foram surpreendidos na localidade de Beco da Taquara com 1,5 kg de maconha e balanças de precisão. No distrito de Águas Claras, em Viamão, uma operação da Polícia Civil encontrou esta manhã um depósito de material explosivo escondido em um sítio. Foram encontrados no local até 35 artefatos explosivos. A investigação aponta que a dinamite pertencia a uma quadrilha especializada em ataques a 7 agências e terminais bancários nos últimos 3 meses no estado. A quadrilha tem 5 integrantes, já presos anteriormente por esse tipo de crime. Segundo o Departamento de Investigações Criminais, a dinamite teria sido obtida em furtos a pedreiras e obras. Na região central, tarde de sol com poucas nuvens. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 10 e 27 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado. A máxima também chega aos 27. Em Cachoeira do Sul, tempo bom com pouca variação de nuvens. Mínima de 10 e máxima de 27 graus. Veja daqui a pouco, eleições 2016. Candidatos a prefeito de Viamão participam de debate na TVE. E em instantes, vamos conhecer mais sobre São Leopoldo, o 9º maior colégio eleitoral do estado. Na fronteira oeste, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade aumenta, mas não deve chover. As temperaturas sobem ao longo do dia. Em Uruguaiana, faz mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em São Borja, céu claro e pouca nebulosidade, máxima de 31. Em Alegrete, tempo encoberto, máxima de 28 graus. Depois de 7 anos fora de operação, foi reativado o terminal de contêineres do Polo Petroquímico de Triunfo. Com o transporte hidroviário, a intenção é reduzir os custos de logística e a circulação de caminhões nas estradas gaúchas. As cargas vão ser transportadas pelo rio Jacuí até o porto de Rio Grande. Sou Raul Ponte, do Partido dos Trabalhadores, e a Frente Porto Alegre Democrática se completa com a presença da Silvana, do PCdoB,
professora, líder sindical municipária, e nós nos apresentamos com uma proposta clara de que, nesse momento, o que Porto Alegre precisa é uma gestão profissional, uma gestão eficiente, uma gestão testada na experiência dessa cidade. Nós queremos recuperar o protagonismo e a soberania da participação popular nas decisões das políticas públicas. Esta democracia participativa, nós temos convicção que ela recupera Porto Alegre e ela recoloca de novo este governo a serviço da maioria da população. São esses elementos que marcam o nosso governo. E a poucos dias das eleições municipais começam a valer algumas regras definidas em lei. Pois é, uma delas é a proibição das prisões preventivas e temporárias, o que dificulta o trabalho da polícia. Faltando 5 dias para as eleições, a atenção do TRE é para cumprir o calendário do pleito. Cerca de 200 dos 700 recursos de candidaturas indeferidas só vão ser julgados depois do primeiro turno. Na quinta-feira, termina a propaganda no rádio e na TV. Depois, só na internet. A propaganda realizada na internet é possível de ser feita, inclusive, até o dia da eleição. Ela não está sujeita às restrições da propaganda do horário eleitoral ou da propaganda de rua. E a partir de hoje estão proibidas as prisões de quem está apto a votar. As exceções são se houver um flagrante, se a pessoa for condenada por um crime inafiançável, como roubo ou latrocínio, ou se desrespeitar as condições impostas pelo juiz em habeas corpus preventivos. A regra começa a valer nos primeiros minutos da quarta-feira e se estende até 2 dias depois das eleições. A proibição de realizar prisões preventivas e temporárias é de 1965 e, para a chefia da Polícia Civil do Estado, poderia ser revista. Muitas vezes o cumprimento de um mandado de prisão, tu tens a informação naquele dia com relação ao paradeiro de um foragido. Se tu não cumprir a ordem de prisão naquele momento, certamente tu pode perder essa possibilidade de captura de um foragido. No dia das eleições, algumas condutas são consideradas crime e podem ser punidas. Aquele que comete crimes mais graves, como corrupção eleitoral, que é a compra de voto ou transporte irregular de eleitores, vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante na forma prevista na lei. Pessoas que cometam crimes de menor potencial ofensivo, por exemplo, distribuição de material de propaganda no dia da eleição, chamada propaganda de boca de urna, aqui em Porto Alegre, vai ter um plantão onde essa pessoa que vai ser detida vai ser imediatamente conduzida àquele local para então já realizar uma audiência e, se ela fizer jus aos benefícios da transação penal, ela já faz a audiência, já acerta a sua situação com a Justiça Eleitoral naquele exato momento. No simulador do Tribunal Superior Eleitoral, já dá para ter uma prévia do que fazer no domingo. Primeiro, o voto para vereador com 5 dígitos. Depois, para prefeito. Se errar, é só apertar a tecla laranja, corrigir e digitar de novo. Ontem à noite foi a vez dos candidatos à Prefeitura de Viamão participarem da série de debates promovidos pela TVE com os maiores colégios eleitorais da região metropolitana. Candidatos e assessores chegaram com bastante antecedência à sede da TVE. A maioria aproveitou o tempo para traçar as últimas estratégias e conferir números e informações com a assessoria. As equipes de trabalho assistiram o debate no saguão da emissora. Os 2 principais assessores acompanharam o programa próximos ao estúdio de gravação e puderam trocar informações com os candidatos no intervalo. Andréa Gutierrez, da coligação Viamão para Todos, do PTB e PR, não pôde comparecer por motivo de saúde. 5 candidatos participaram do programa. Jorge Schiden, da Rede, André Pacheco, pela coligação Para Viamão Seguir Avançando, a Mudança Tem que Continuar, que reúne 12 partidos, entre eles o PMDB e o PSDB, Dedo Machado, do PDT, Ride, da coligação Frente Popular Solidária, que reúne PT e SD, e Homer Gex, da coligação Chega dos Mesmos, do PSOL e PCdoB. O debate foi dividido em 4 blocos, onde os eleitores puderam conhecer o perfil dos concorrentes e suas propostas para 5 temas de interesse público que foram sorteados na hora. Os candidatos também puderam fazer perguntas para seus oponentes. O 4º e último bloco foi reservado para as considerações finais.
O debate é importante, inclusive, para as pessoas saibam quem são os candidatos. A gente não consegue chegar na cidade toda. Eu acho importante que as pessoas vejam as propostas na sua íntegra. O debate não propicia tempo para que se coloque todas as posições de cada candidato. E o nosso partido tem um programa de governo e eu tenho uma história. Essa minha história está em livro, eu sou uma pessoa conhecida na cidade. É importante no momento que a gente pode, democrático, dizer o que nós pensamos, o que nós entendemos e o que nós queremos para a cidade de Viamão. É uma cidade com toda a potencialidade de crescimento e de desenvolvimento e nós estamos trabalhando muito nesse processo durante 3 anos e 9 meses. É uma cidade que tem a vocação do agronegócio, do turismo rural e nós estamos fazendo as bases para essa mudança avançar. Esse debate é muito importante, pela dificuldade e a complexidade que a cidade de Viamão, não há como chegar em todos os cantos nesse curto espaço de tempo, a qual nós estamos, ao longo desses 40 dias, em campanha permanente, caminhando rua por rua, conversando com as pessoas com muita sinceridade, pedindo oportunidade de governar. Hoje, com a nova legislação, quem tem pouco recurso dificilmente consegue chegar em toda a cidade. Então, acredito que até o momento, muitas pessoas não sabiam nem que eu era candidato ainda. Então, as pessoas que nos conhecem, que conhecem a nossa trajetória, vereador 2 vezes, prefeito 2 vezes, fizemos muito pela cidade, nas mais variadas áreas. Desenvolvemos Viamão, recuperamos a prefeitura, recuperamos a cidade. Todos governaram. Nós não vamos mudar Viamão se nós não mudar em quem nós votamos. Precisamos disso. Ajude o Romer a ser prefeito. Eu não vou decepcioná-los, me preparei para isso. Agora, nós não vamos mudar uma cidade se nós deixarmos que os partidos políticos tomem a prefeitura como tomaram. Não há mais espaço para o povo de Viamão. Por isso é que nós não temos obras. A série de debates na TVE prossegue hoje com os candidatos à Prefeitura de São Leopoldo. Na quinta-feira será a vez de Gravataí. Os debates iniciam sempre às 9 horas da noite e também podem ser acompanhados pelo site ou pelo Facebook da TVE. Mais de 164 mil eleitores devem ir às urnas domingo em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Nesse que é um dos 10 municípios gaúchos com o maior número de votantes, nossa equipe encontrou um exemplo de valorização da cidadania. Com 90 anos, sentado próximo a um dos principais cruzamentos da cidade, seu Augusto já sabe o que fazer no domingo. Ele vai às urnas votar. É um direito, você tem o seu direito de escolher o seu candidato, o seu governante, né? Ele é um dos eleitores de São Leopoldo, a 30 quilômetros de Porto Alegre. Cerca de 20 mil eleitores em São Leopoldo fizeram a biometria e se representa em torno de 17% do eleitorado. Quem fez, irá votar com a biometria. Quem não fez, com a identidade com foto, né, qualquer documento de identidade com foto, vai poder votar normalmente. De colonização alemã, hoje convive com imigrantes de outras partes do mundo, como Senegal e Gana. A cidade é apontada por vários estudos como um dos melhores lugares do Brasil para a instalação de empreendimentos e tem uma das 5 melhores empresas do país para se trabalhar. No ano passado, segundo o Tribunal de Contas, foi o segundo que mais investiu em saúde no estado. Mas quem usa serviços municipais afirma que não vê o retorno desses investimentos. Faz 2 anos que eu estou para me operar, eles não me cancelaram a minha operação. Estou esperando, está bem complicado. Precisa melhorar muito, porque não investe tudo isso que eles falam. Fiquei 7 dias em casa, passei mal, voltei para o hospital e o caso era sério, porque meu osso tinha se desmanchado, né? São 164 mil eleitores e 6 candidatos a prefeito. 2 deles já ocuparam o maior posto aqui na prefeitura. Aníbal Moacir da Silva, da coligação Todos por São Leopoldo, concorre à reeleição. Já Ari Vanazzi, da Frente Popular, tenta voltar ao cargo. Também disputam a prefeitura Carlos Zuksevski, da coligação Acelera São Leopoldo, Célio Trindade, do PSOL, Chico, da coligação Acelera São Leopoldo e professor Nado, dá um novo tempo para São Leopoldo. A chance para conhecer a fundo as propostas de cada um deles é hoje, 9 horas da noite, no debate realizado pela TVE. Qual é o projeto deles? Com o pé no chão, não simplesmente só atacar. Eu acho que ajuda o povo a ver a ideia de cada um, conhecer, né? Tem alguns a gente já conhece, mas outros não. Eu sou Pepe Vargas, candidato a prefeito de Caxias do Sul pelo Partido dos Trabalhadores. Sou médico, deputado federal, já governei Caxias do Sul durante 8 anos, de 97 a 2004. Fui o primeiro prefeito reeleito
na história do nosso município e quero voltar a ser prefeito para resolver os problemas que a nossa cidade tem. Caxias é um lugar bom para morar, mas tem muitos problemas na saúde, na educação infantil, na segurança pública, no desenvolvimento econômico. Estas serão as prioridades da nossa gestão à frente da Prefeitura. Nós vamos retomar o processo de discussão do orçamento público com a participação da população, através do orçamento participativo, como fizemos no passado, inclusive evoluindo para o planejamento participativo. Eu quero ser prefeito de Caxias para que todas as pessoas do nosso município tenham também uma qualidade de vida melhor para que todos possam viver bem na nossa cidade. Na Serra Gaúcha, predomínio de sol e pouca nebulosidade. Em Caxias do Sul, mínima de 10 e máxima de 25 graus. Em Passo Fundo, tarde com poucas nuvens, máxima de 26 graus. Na região noroeste, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Ijuí, mínima de 11 e máxima de 29 graus. Pesquisa revela tipos de flores presentes na composição do mel e ajuda na melhoria do produto. Na região da Campanha, sol com aumento da nebulosidade à tarde. Em Bagé, faz mínima de 7 e máxima de 24 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens, máxima de 20. No litoral sul, céu claro com aumento da nebulosidade ao longo do dia. Em Rio Grande, a temperatura varia de 11 a 19 graus. Filme consagrado, admirado entre os fãs do faroeste, 7 Homens e um Destino contou em seu elenco com nomes como Eli Wallach, Steve McQueen e Charles Bronson. 56 anos depois do lançamento do filme original, chega às telas a refilmagem desse filme. Quem vai falar mais pra gente é a Fernanda Bastos. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Marcelo. Boa tarde a todos. Pois é, né? Esse é o nosso destaque de hoje, então, o filme 7 Homens e um Destino, que lá em 1960, né, para ter uma ideia desse filme, né, foi um grande sucesso. Então, isso gera uma expectativa, né? E ele tá, de fato, sendo um arrasa-quarteirão. Ele conquistou o público, é o primeiro em bilheteria e já arrecadou 35 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. Esse remake superou o lançamento até de outro faroeste, também regravado, que foi Bravura Indômita, de 2010, e já se tornou o faroeste mais rentável na sua estreia, lá nos Estados Unidos, né? E em 1960, então, Hollywood concebia mais um clássico, 7 Homens e um Destino, o filme de John Sturges, com grandes estrelas, como o Marcelo já citou, como Will Brynner, Steve McQueen e Charles Bronson. Era uma adaptação do grande filme do cineasta japonês e mestre da sétima arte, Akira Kurosawa. Na ocasião, a história se voltava para um grupo de mexicanos que recrutava matadores para proteger a sua vila. Na versão mais recente, aí de 2016, de 7 Homens e um Destino, o gatilho é uma mulher que vê seu marido assassinado e seu vilarejo ameaçado por um homem inescrupuloso. Quem dirige o longa é o Antoine Fuqua, que já havia trabalhado com os atores Denzel Washington e Ethan Hawke em um dia de treinamento. Agora ele recruta a dupla de novo e completam aí o septeto os atores Chris Pratt, Vincent D'Onofrio, Byung-Hun Lee, Martin Sesmeyer e Manuel Garcia Rulfo. Eles interpretam um grupo de matadores e fugitivos aí que, embora também não tenham muitos escrúpulos, eles acabam se engajando na luta do povoado. Os homens da vila não possuem qualquer experiência com armas ou com a bandidagem e recebem, então, um treinamento do set para tentar frear o inimigo. A densidade dramática cai nessa versão, mas tem muita ação para quem gosta do gênero. Há também muitos respiros cômicos, especialmente por meio do personagem do Chris Pratt, que é outra estrela desse longa. Vale, então, conferir esse filme ou recorrer aí ao original do John Sturges e o inspirador do Kurosawa aí. É certeza de bom entretenimento. Isso vai fazer história como o primeiro remake, né? O primeiro filme. Acredito que não, mas é um bom entretenimento. Vale conferir lá. Os outros dois são bem melhores. Valeu. Tá certo. Obrigado, Fernanda. Abração. O programa TVE Repórter recebeu menção honrosa na categoria Televisão no 3º Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental. A reportagem Caminhos do Lixo, realizada pela repórter Cristina Charão,
acompanhou o trajeto percorrido pelos diversos tipos de lixo produzidos em Porto Alegre até chegar ao seu destino. A matéria mostra o tratamento do lixo doméstico, o destino das bitucas de cigarro e remédios vencidos. E também mostra a importância de separar os resíduos secos produzidos dentro de casa. Estamos entrando na primavera, a temporada das flores, e um dos maiores polinizadores do planeta, as abelhas, começam a produzir o mel. Passo Fundo, uma pesquisa estuda a variedade botânica de cada tipo de mel e como isso pode melhorar a qualidade do produto. E é o que vai nos mostrar a reportagem da UPF TV, nossa parceira da região norte do estado. Você sabia que o papel das abelhas no meio ambiente vai muito além da produção de mel? Elas são polinizadoras, ajudam a espalhar o pólen pelas plantações, mas elas, assim como outros insetos, estão sendo exterminadas e algumas espécies já correm risco de extinção, o que ameaça parte da produção agrícola mundial. Sem os polinizadores, não poderíamos consumir café, chocolate e a maioria das frutas, entre outros alimentos essenciais para a nossa vida. Muitas entidades, associações e universidades situadas em regiões agrícolas, preocupadas com a apicultura, têm pesquisado a composição do mel, inclusive a UPF. O grupo que atua no projeto de desenvolvimento e melhoria da qualidade de mel na região da produção pesquisa há 3 anos a importância das diferentes espécies botânicas na formação do produto. As abelhas buscam nas flores dessas plantas o néctar para a produção de mel. Então existe uma metodologia onde é analisada a presença de alguns produtos, principalmente flavonoides, e que a gente possa correlacionar, então, esses flavonoides com a origem botânica dessas espécies de plantas, E, consequentemente, a gente saber quais espécies estão realmente participando na formação do mel da nossa região. 162 amostras enviadas por apicultores de Erechim, Passo Fundo, Carazinho e Marau foram analisadas ao longo das últimas 4 estações. E entre as principais espécies que ajudaram na composição do mel nessa região estão canola, soja, carqueja, brinco de princesa, jabuticaba e muitas outras. A pesquisa foi realizada em parceria com a Emater e alguns produtores interessados no projeto, que também analisou a qualidade do produto por meio da identificação de compostos químicos, moléculas de agrotóxicos. A pesquisa é importante porque ela alimenta todo o processo de ensino-aprendizado e também da extensão. Com o resultado da pesquisa, Emater e apicultores já podem trabalhar para fazer mudanças e melhorias a fim de aumentar a qualidade do mel produzido aqui na região. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Comigo mesmo. Estarei apresentando o Plano de Jogo em instantes. Mais informações, segunda edição, às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde.